Senhores Deputados, Sr. Ministro das Finanças, queria cumprimentá-lo e queria lhe fazer uma pergunta muito direta. O Sr. Ministro das Finanças está hoje em condições de assegurar que nos últimos anos e à data a Caixa Geral de Depósitos está em condições de garantir rácios de exigências prudenciais e rácios de solvabilidade e de depósitos? Ministro, faz favor. Quem tem que dar essas garantias é o supervisor, não sou eu, e portanto o supervisor tem a avaliação dessa situação e ele estará em melhores condições do que ninguém para... Perdão. Sr. Deputado Hugo Soares. O Sr. Ministro das Finanças é acionista e é tutela. Eu volto-lhe a perguntar, pode assegurar hoje aos portugueses que a Caixa Geral de Depósitos está em condições de assegurar depósitos, rácios de solvabilidade e exigências prudenciais? Sr. Ministro, faz favor. A informação prudencial que temos do supervisor é aquela que o Sr. Deputado também tem. E, portanto, quem tem que fazer essa avaliação é o supervisor, não é o acionista. E essa informação só pode ser passada pelo supervisor. Sr. Deputado Hugo Soares. O Sr. Ministro das Finanças tutela a Caixa Geral de Depósitos, fala com o supervisor e tem essa obrigação. Eu repeti a pergunta, já sabe qual é a pergunta, queria dizer assim, enquanto Ministro das Finanças de Portugal pode garantir que a Caixa Geral de Depósitos cumpre rácios de exigências prudenciais, solvabilidade e garantia de depósitos? Sr. Ministro, faz favor. A informação que o Estado, enquanto acionista, tem nessa matéria é a informação pública. Quem tem que fazer essas avaliações não é o Estado, nem é o Estado enquanto acionista, nem na Caixa Geral de Depósitos, nem, como entendem, nenhum outro banco. É o supervisor o único responsável das matérias que me pergunta. Qual é a Os seus deputados importam-se de criar condições para o Sr. Deputado Hugo Soares poder intervir? Faz favor, Sr. Deputado. Sr. Ministro das Finanças, qual é a informação que tem a respeito das perguntas que eu lhe fiz? Sr. Ministro, faz favor. É a mesma que o Sr. Deputado, ou seja, que a Caixa cumpre os rácios de capital. Obrigado, Sr. Ministro das Finanças. Quero lhe dizer que hoje o Sr. Ministro das Finanças deu um grande contributo para a confiança que eu julgo a Caixa Geral de Depósitos deve ter. Depois, nos últimos meses, o Sr. Ministro das Finanças ter comportado, permita-me, e com muita franqueza, como um elefante numa loja de porcelanas relativamente ao sistema financeiro, o Sr. Ministro das Finanças acaba agora de justificar a existência desta Comissão de Inquérito e eu não queria deixar de lhe agradecer. O Sr. Ministro das Finanças, relativamente ao tema dos 3.000 milhões de euros de desvio, entre aquilo que era a previsão de 2012 e que são as previsões que hoje podemos fazer, eu perguntava-lhe se esse desvio está ou não está diretamente ligado com as previsões que à data se faziam relativamente ao crescimento da economia e à evolução das taxas de juros. Sr. Ministro, faz favor. Em relação à pergunta que me faz dos desvios, eu gostaria de dar a mesma resposta que já dei, que é: eu apenas referi um indicador, que é um indicador, como sabe, que é público e que é facilmente obtido por toda a gente, para identificar uma necessidade de ação sobre o programa de reestruturação e, portanto, a introdução de um novo plano de negócios na Caixa Geral de Depósitos. Sr. Deputado Hugo Soares. Sr. Ministro, nós ouvimos aqui o Sr. Presidente da Comissão Executiva da Caixa Geral de Depósitos, o Sr. Governador do Banco de Portugal, o senhor deve ter de certeza também eco dessas audições, e foi-nos dito aqui nesta Comissão que esse desvio se devia às projeções que na altura eram feitas sobre a evolução da economia e das taxas de juros. Eu perguntava-lhe se assim é. Sr. Ministro, faz favor. Eu não tenho nada a acrescentar em relação a isso. Muito bem, eu agradeço, Sr. Ministro, porque no fundo confirma aquilo que o Sr. senhor... Deputado Hugo Soares, não se importa que eu lhe dê a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Faz favor. Obrigado, Sr. Ministro, porque no fundo acaba de confirmar aquilo que o Sr. Presidente da Comissão Executiva da Caixa Geral de Depósitos e o Sr. Governador aqui nos disseram. Aquilo que eu lhe queria perguntar agora era o seguinte: a projeção que foi feita no plano de negócios da Caixa Geral de Depósitos era feita com base nas previsões macroeconómicas do Banco de Portugal. Quem é que à data no Banco de Portugal tinha a missão de fazer estas projeções? Sr. Ministro, tem a palavra. O Banco de Portugal. Sr. Ministro, essa é uma resposta de lapalice. Presidente organizar os trabalhos e, portanto, se não se importam, tem a palavra o Sr. Deputado Hugo.
Obrigado, Sr. Presidente. Peço desculpa pelo excesso de zelo da minha parte, era apenas para poupar tempo à Comissão. Perguntava ao Sr. Ministro das Finanças, novamente, quem é que no Banco de Portugal tinha a incumbência de fazer as projeções macroeconómicas com base nas quais foi feito o plano de negócios da Caixa Geral de Depósitos em 2012. Ministro, faz favor. O Banco de Portugal, volto a referir, as projeções do Banco de Portugal são as projeções da instituição Banco de Portugal, não há projeções assinadas e, portanto, Sr. Deputado, insisto na resposta, é obviamente o Banco de Portugal que é responsável pelas projeções do Banco de Portugal. Sr. Deputado Hugo Soares. Sr. Ministro das Finanças, à data o senhor não tinha nada a ver com o exercício dessas projeções? Sr. Ministro, faz favor. Eu insisto em que as projeções do Banco de Portugal são divulgadas num documento oficial do Banco de Portugal e são do Banco de Portugal. Sr. Deputado Hugo Soares. Sr. Presidente, eu então perguntava ao Sr. Ministro das Finanças que funções... Senhores deputados, senhores deputados, senhores deputados, senhores deputados, os senhores deputados autorizam que se criem condições para que continuemos o trabalho ou não? Senhores deputados, senhores deputados, vamos a ver se nós entendemos uma coisa. Eu percebo a conflitualidade política normal nestas circunstâncias, mas eu não estou disponível para permitir que a Comissão esteja permanentemente a ser interrompida pelos apartes de um lado e do outro. O aviso fica feito e não é repetido. Senhor Deputado Hugo Soares. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu percebo o incómodo, deixe-me dizer-lhe, dos deputados da maioria da esquerda, por uma razão. Aquilo que o Sr. Ministro das Finanças ainda não quis dizer, mas que vai ter que dizer, é o que é que ele fazia, com toda a nobreza, toda a dignidade e com muito mérito de certeza absoluta, em 2012, qual era o exercício profissional que tinha. E daí vamos extrair uma conclusão óbvia, é que o Sr. Ministro das Finanças teve influência direta no estudo macroeconómico do Banco de Portugal, que teve na origem do plano de negócios da Caixa Geral de Depósitos. É assim ou não é, Sr. Ministro das Finanças? Sr. Ministro, faz favor. Eu não tenho nada a comentar ao que me está a ser questionado. Eu insisto que o Banco de Portugal é uma instituição, as publicações do Banco de Portugal são publicações dessa instituição e não há rigorosamente mais nada que se possa indagar para além disto. Por favor. E que evidentemente faço para que não conte no tempo por uma razão. Eu queria pedir ao Sr. Presidente que informasse o Sr. Ministro das Finanças que ele tem que responder às questões que lhe são colocadas, até porque está a depor numa comissão de inquérito. E a pergunta é simples. O que é que o Sr. Ministro das Finanças fazia em 2012? Sr. Deputado Hugo Soares, mas eu ia dizer ao Sr. Ministro, antes da sua interpelação, mas enfim, regulamentarmente dei-lhe a palavra, que a pergunta é factual, a resposta tem que ser factual. A pergunta foi que funções exercia o Sr. Ministro naquela altura. Depois cada um tirará as suas conclusões, mas a pergunta foi factual, a resposta tem que ser factual. Muito bem. Eu, em 2012, era diretor adjunto do Departamento de Estudos Económicos do Banco de Portugal. Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Hugo Soares. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu julgo que a conclusão é óbvia e eu não a vou tirar porque quem nos está a ouvir tira certamente. Sr. Ministro das Finanças, perguntava-lhe agora quando convidou o Dr. António Domingos... Vejo que estou a incomodar, mas não era. Sr. Deputado Hugo Soares, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro das Finanças, quando é que convidou o Dr. António Domingos para Presidente do Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos? Sr. Ministro, faz favor. No final de março de 2016. Sr. Deputado Hugo Soares. O Sr. Ministro das Finanças, a essa data, pediu ao Sr. Dr. António Domingos para começar imediatamente a trabalhar e a estudar quais são as verdadeiras e reais necessidades de capitalização da Caixa Geral de Depósitos? Tem a palavra, Sr. Ministro. O trabalho que foi feito com o Dr. António Domingos foi de análise daquilo que seria um plano de negócios para a Caixa Geral de Depósitos, com tudo o que isso implica, e foi exatamente isso que foi feito.
Sr. Deputado Hugo Soares. Pedi-lhe, portanto, para estudar quais são as reais necessidades de capitalização da Caixa Geral de Depósitos, porque isso implica tudo o resto. Perguntava-lhe se o acionista contratou quem está a assessorar o Dr. António Domingos. Deputado, desculpa, Sr. Ministro, com tanta palavra para um e para o outro, peço desculpa, Sr. Ministro das Finanças. Não. Sr. Deputado Hugo Soares. A Caixa Geral de Depósitos contratou a pedido do acionista alguém para assessorar o Dr. António Domingos? Sr. Ministro. Não. Sr. Deputado Hugo Soares. Posso extrair da sua resposta que é falso que a McKinsey e um escritório de advogados em Lisboa esteja a assessorar o Dr. António Domingos pagos ou pela Caixa Geral de Depósitos ou pelo Estado? Sr. Ministro, tem a palavra. As respostas que eu dei foram de que o Estado não contratou essa assessoria e a Caixa Geral de Depósitos, neste momento, não contratou essa assessoria. Sr. Deputado Hugo Soares. Bem, se não foi a Caixa, não foi o Estado, Sr. Permita-me que lhe pergunte, Sr. Ministro das Finanças, quem contratou? Sr. Ministro. Essa é uma resposta que eu não lhe posso dar, não sei. Não tenho. A informação que eu lhe posso dar é que que o Estado não contratou e que a Caixa Geral de Depósitos não contratou. Sr. Deputado Hugo Soares. O primeiro grande mistério desta Comissão de Inquérito, Sr. Ministro das Finanças. O Sr. Ministro não desmente que aquelas entidades que eu falei estejam a assessorar o Dr. António Domingos. O senhor diz-me que o senhor não está a pagar enquanto tutela. O senhor diz-me que a Caixa Geral de Depósitos não está a pagar. Eu quero lhe dizer que isso deixa-me muito preocupado. Porque, das duas, uma, o que não creio, confiando no Dr. António Domingos, eu não creio que seja o Dr. António Domingos que está a pagar estes serviços. Não creio mesmo. E se não é o Dr. António Domingos, também não posso acreditar que seja qualquer concorrente. E, portanto, Sr. Ministro das Finanças, eu voltava-lhe a perguntar se está em condições de negar que o Dr. António Domingos esteja a ser assessorado pelas instituições que lhe falei. Sr. Ministro. Sr. Ministro. Neste momento, a resposta que eu tenho para lhe dar é a mesma que já lhe dei. Ou seja, neste momento não há nenhuma contratação, nem através do Estado, nem através da Caixa Geral de Depósitos, para essa assessoria. Sr. Deputado, desculpe, Sr. Deputado Hugo Soares. Estão, portanto, as duas instituições a trabalhar para o bono, nós registramos, mas vamos querer saber no futuro quem é que pagou. E se o Sr. Ministro ou a Caixa Geral de Depósitos pagarem, sem ter sido contratada, o Sr. Presidente, o Sr. Ministro hoje está aqui a mentir esta Comissão de Inquérito e nós não vamos deixar passar outra vez essa questão em claro. Sr. Ministro, eu perguntava-lhe ao Sr. Ministro, quando tiver condições, Sr. Presidente... Senhores Deputados, faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu perguntava ao Sr. Ministro quais são as verdadeiras e reais necessidades de capitalização da Caixa Geral de Depósitos. Como eu já referi várias vezes, essas necessidades de capital vão ser identificadas numa auditoria que irá ser executada já com o novo Conselho de Administração tendo tomado posse. Deputado Hugo Soares, permita-me só lembrar-lhe que o objeto da Comissão de Inquérito é a avaliação dos factos que determinam a necessidade de capitalização e de injeção de dinheiros públicos. Portanto, julgo que a pergunta que me fez está nos limites do aceitável, mas peço que... Sr. Presidente, queria fazer uma interpelação à mesa. Faz favor. Eu queria, Sr. Presidente, só para que fique claro de uma vez por todas, dizer que eu utilizei até praticamente ipsis verbis aquilo que consta da linha A do objeto desta Comissão de Inquérito, que é avaliar os factos que fundamentam a necessidade de recapitalização da Caixa, incluindo as efetivas necessidades de capital. Portanto, Sr. Presidente, peço imensa desculpa. Soares, foi exatamente por isso que eu disse que aceitava a sua pergunta. Muito bem. Obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Ministro acabou de dizer a esta Comissão que não tem hoje ainda noção de quanto é que é preciso colocar na Caixa Geral de Depósitos. É assim? Sr. Ministro, faz favor. O que eu disse foi que esse valor irá ser identificado numa auditoria
que irá ter lugar assim que o novo Conselho de Administração tomar posse. Sr. Deputado Hugo Soares. Obrigado, Sr. Presidente. Significa, Sr. Ministro das Finanças, que hoje não sabe qual é esse valor. Aos seus deputados. Senhores deputados, dê-me um instante, Sr. Ministro, dê-me um instante que... Senhores deputados, mais uma vez lhes digo, nós estamos aqui a ouvir o Sr. Ministro. As questões colocadas ao Sr. Ministro são importantes, as respostas do Sr. Ministro são importantes para o objeto da Comissão Parlamentar de Inquérito e eu peço-vos um esforço acrescido de um lado e do outro para que o nível de conflitualidade que estas coisas sempre geram seja mantido dentro dos limites que permitam ao Sr. Ministro responder às perguntas e aos deputados, independentemente dos partidos, formularem as perguntas. Eu sei. Sr. Ministro, faz favor. A resposta à pergunta que foi feita é: esse montante não está apurado. Sr. Deputado Hugo Soares. É evidente concluir, e não estou a extrapolar das palavras do Sr. Ministro das Finanças, que hoje não tem, portanto, o montante apurado. Eu perguntava-lhe, Sr. Ministro, como é que justifica as notícias que saíram permanentemente nos últimos 2 meses, algumas delas citavam fontes do Ministério das Finanças, atribuindo valores de recapitalização de 4, 4,5, 5 e até 5,5 mil milhões de euros na Caixa Geral de Depósitos. Sr. Ministro. Não é verdade que essas notícias tenham fonte no Ministério das Finanças. O Ministério das Finanças nunca se pronunciou sobre isso. Aliás, eu disse-o publicamente, exatamente como estou a fazer aqui, e, portanto, não há tal afirmação. Sr. Deputado Hugo Soares, faz favor. O Sr. Ministro não tem hoje o montante de recapitalização necessário para a Caixa Geral de Depósitos. Durante 3 meses assistiu a este espetáculo na praça pública. Diga-me uma coisa, nunca pensou em desmentir essas notícias para dar estabilidade à Caixa Geral de Depósitos? Sr. Ministro, faz favor. Essas notícias foram todas desmentidas pela minha atuação. Se for ver a conferência de imprensa que eu apresentei, em que eu apresentei o processo da Caixa Geral de Depósitos, todas as declarações que eu fiz públicas sobre isso, e foram variadíssimas, quererá entender que tudo isso que eu fui dizendo foram exatamente esses desmentidos que refere. Ficamos também hoje a saber... Deputado Hugo Soares. Sr. Presidente, muito obrigado. Mais uma vez o chefe. Tem a palavra. Ficamos hoje também a saber que o Sr. Ministro das Finanças desmente que as necessidades de capitalização da Caixa Geral de Depósitos seja na ordem dos 4, 4,5 e dos 5 mil milhões de euros. Eu pergunto-lhe, pelo menos uma ideia deve ter, acha que pode ser entre 3 e 5 ou de 3 para baixo? Sr. Deputado, eu ia dar a palavra, eu ia dizer poucas ao Sr. Ministro, dá-me licença. Na resposta que der, o Sr. Ministro não ignorará que o plano de reestruturação, digamos, no seu conteúdo, não pode ser objeto desta Comissão de Inquérito. A minha resposta é que eu já dei. Eu, neste momento, a capitalização da Caixa, que todos reconhecemos que é necessária, neste momento não tem um valor fechado. Sr. Deputado Hugo Soares. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu quero confessar, Sr. Ministro das Finanças, estou estupefacto com as respostas do Sr. Ministro das Finanças. De facto, o Sr. Ministro das Finanças não sabe nada. É uma pena que as notícias tenham saído todas e o Sr. Ministro das Finanças não sabe nada. Mas eu vou então à atual administração, isso cabe no objeto desta Comissão. Que necessidades de capitalização, que valor lhe foi apresentado pelo Sr. José de Matos, Sr. José de Matos, como necessário para capitalizar a Caixa Geral de Depósitos? Um valor próximo de 2 mil milhões de euros. Faz favor, Sr. Deputado Hugo Soares. Sr. Ministro das Finanças, eu queria finalmente dizer-lhe que, pela primeira vez nesta Comissão, alguém nos traz um valor que nos parece, pelo menos é factual, porque é dado pela Caixa Geral de Depósitos. Concorda com esse valor? Como perceberá, eu não tenho que comentar esse valor nesta Comissão. Sr. Deputado Hugo Soares. Era uma interpelação, mas posso fazê-lo ainda no tempo. Mas não tem porquê. Ao Sr. Deputado Hugo Soares, se me permite, o Sr. Deputado perguntou uma opinião ao Sr. Ministro. O Sr. Ministro não é obrigado a dar as suas opiniões, é obrigado a responder a questões factuais. É legítimo não dar a sua opinião. Sabe, Sr. Presidente, eu percebo a resposta que me deu, mas eu quero dizer que o Sr. Ministro é Ministro das Finanças, tutela a Caixa Geral de Depósitos e é acionista.
e representa todos aqueles que estão aqui sentados à volta desta mesa e todos os que nos estão a ouvir, que são os verdadeiros acionistas da Caixa Geral de Depósitos e que nos últimos meses assistiram incrédulos a um conjunto de notícias que davam conta de valores absolutamente astronómicos de capitalização da Caixa Geral de Depósitos, que punha em causa a confiança dos portugueses e dos depositantes na Caixa Geral de Depósitos, e hoje, afinal, o Sr. Ministro das Finanças vem aqui dizer que ainda não sabe qual é o montante e que o montante lhe dado pela anterior administração, veja lá, Sr. Presidente, rondava os 2.000 milhões de euros. Queria fazer uma última pergunta, Sr. Presidente, que tem que ver com aquilo que é a narrativa do Partido Socialista e do Partido Comunista Português nestas audições últimas. E queria perguntar ao Sr. Ministro das Finanças, porque acompanhou no Banco de Portugal, é agora Ministro das Finanças, quando da recapitalização da Caixa Geral de Depósitos em 2012, foi então entendido pelo acionista que o melhor instrumento para fazer essa capitalização eram os chamados cocos. Eu queria lhe perguntar se o Sr. Ministro das Finanças sabe quais eram as exigências da DGCOM para que, se fosse feita uma subscrição de capital social, a Caixa tinha que adotar, designadamente despedimentos e fechos de agências, e se estava o Estado, então, em condições de aceder a mercado para poder injetar capital na Caixa Geral de Depósito, atendendo à situação que o país vivia de pré-bancarrota, de memorado de entendimento. Sr. Deputado Hugo Soares, antes de dar a palavra ao Sr. Ministro para a resposta do Sr. Ministro, peço-lhe que perceba uma coisa. Na minha posição institucional de Presidente da Comissão, eu não faço política. E, portanto, eu percebo as suas considerações, o desacordo que manifestou relativamente à resposta do Sr. Ministro, está no seu direito. Agora, eu aqui tenho apenas que garantir que trata-se de uma comissão de inquérito, perguntas factuais têm respostas factuais. Opiniões, considerações ou respostas de outro tipo, os depoentes farão as que entenderem e quem nos estiver a ouvir, a começar pelos seus membros da comissão, farão a avaliação que entenderem. Eu não posso obrigar, nem nunca o faria, seja quem for, a dar uma opinião. Faz favor. Sr. Presidente, é evidente, Sr. Presidente tem toda a razão, mas julgo eu que os deputados, no exercício do tempo que lhes é conferido, podem manifestamente pedir opiniões, o seu depoente é livre ou não de as dar e, pelo menos, de responder às questões concretas que lhe são colocadas. E os comentários que os deputados fazem no uso do seu tempo são também livres de o fazer. O Sr. Deputado Hugo Soares não viu nas minhas palavras nenhuma censura das suas perguntas. Eu estava apenas a dar o meu entendimento do exercício das minhas funções como Presidente da Comissão Parlamentar. O Sr. Ministro tem a palavra. A opção pelos cocos na altura é, como eu disse já há pouco, uma opção que tem que ser enquadrada com a informação que existia na altura. A verdade é que os cocos não foram devolvidos, não foram pagos. É, de facto, uma forma de obtenção de um determinado nível de capital que tem um custo muito elevado eu penso que para uma análise mais detalhada dessa situação, de novo, eu não sou a pessoa mais indicada para o fazer. Neste momento constato apenas isto que acabei de referir, ou seja, os cocos estão por pagar, não foram no contexto do programa de reestruturação da Caixa, que visivelmente não correu bem no sentido dos desvios que teve, não foram satisfeitos e dessa forma devemos nos questionar, e acho legítimo que o façam, mas terá que ser a Comissão apurar essas matérias com quem na altura esteve associado a essa decisão, se essa seria ou não a melhor e a única solução na altura. Obrigado, Sr. Ministro. Passamos então agora à última intervenção da primeira ronda. Pelo Partido Socialista tem a palavra o Sr. Deputado João Galamba. Muito obrigado, Sr. Presidente.